Bom, hoje, dia 2/5/2023, estamos iniciando nossa última aula no módulo de Matemática Financeira. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos concluir esse módulo, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho mais. Na última aula nós falamos sobre investimentos e vocês participaram bastante, fiquei muito feliz, né? Vocês somaram aí com a sua participação. E foi muito bom, né? A gente falou bastante aqui sobre investimento. Quando a gente fala de matemática financeira, a gente não pode deixar de falar também sobre investimento, porque a matemática financeira está ligada aos investimentos. Então não teria como se a gente falasse, não, tem uma empresa, nós fazemos investimentos, mas sem matemática financeira seria impossível, porque é através dela que nós sabemos aí então as taxas de juros que nós iremos receber, né, no final do investimento. É através dela que nós sabemos quanto nós vamos ganhar. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais para a gente poder concluir esse módulo. Nós falamos sobre a matemática, nós falamos sobre as taxas. Natanaele, boa noite, seja bem-vinda. Opa, boa noite. Aquele dia, na sexta-feira, a gente falou bastante sobre mercado financeiro, né, sobre alguns investimentos. Daquele dia para cá, vocês pensaram em novos investimentos aí que vocês desejam fazer? Já começaram a pensar em algo novo para se investir? Né? Deu uma abrida na mente assim, tipo, professor, eu quero investir em tal coisa, isso me abriu a mente, eu quero investir nisso. Já está começando a ter visão assim de coisas novas que vocês podem investir? Ou ainda está meio assim, tipo, girando assim, carregando a página? Pensei em nada. Mas vamos pensando, pessoal. Vamos fazendo investimento aí. Bom, a história do mercado financeiro brasileiro inicia em 1808, quando é criado o Banco do Brasil. A iniciativa veio junto com a família real portuguesa, que fugia da Inglaterra na Europa e representava a instituição financeira mais importante da época. Além de cumprir o papel do Banco Central, era também o banco do governo. A economia era predominante agrícola baseada na cultura de café e assim demandava, né, exclusivamente financiamento para a atividade rural. Quando a gente vai falar da história, né, a gente vê aí nessa época, foi a época forte. Boa noite, Silvestre, seja bem-vindo. Nós sabemos que o estado de São Paulo ele inicia muito forte, né, na produção de café. Muitas pessoas vinham aí de longe, né, para investir na cafeicultura no estado de São Paulo. E depois nós vimos aí que no estado de Minas foi a produção de leite. Então, no início, lá, muitos anos atrás, é o que predominava. Mas para fazer esses plantios, né, era utilizado que esses investimentos que vinha do capital, né, que vinha do mercado financeiro, melhor dizendo. Então todo o dinheiro que financiava essas produções de café vinha do mercado financeiro, através do Banco do Brasil. E até hoje, né, nós temos aí várias lavouras que são financiadas através aí do Banco do Brasil. Esse dinheiro muitas vezes vem do Banco Central e muitas vezes esse dinheiro vem de investidores, pessoas que vão investindo no Brasil. Então vão comprando ações, vão investindo dinheiro aqui. Então a gente sabe que esse dinheiro vai fazer toda a diferença na vida do consumidor lá na ponta final. Porque quanto mais nós produzimos, mais há chances de termos um produto mais barato. Agora, se nós pararmos de produzir, as chances de ter um produto com preço mais alto é grande. Então é muito complicado esse negócio aí de produzir. Quanto mais produção nós tivermos, melhor.
Nós temos que torcer. Tem gente que torce para a lavoura do cara perder, né? Tem gente que passa assim, tem gente que tem, desculpa a expressão, mas parece que tem tanta inveja do produtor que ele fala assim, podia perder tudo essa produção de milho, podia perder tudo essa produção de arroz. Muitas pessoas quando passa e vê pegando fogo, aplaude, fica feliz, mas ele não sabe que isso vai sair do bolso dele lá na frente. É uma cadeia produtiva. Se o produtor produz muito, esse produto chega a um preço mais barato. Se ele perde a produção, automaticamente nós teremos menos produto para oferecer. Se nós temos menos produtos para oferecer, automaticamente o preço vai ser maior. É a lei da oferta e da procura. Depois vocês dêem um pouco sobre ela. É muito boa. A lei da oferta e da procura. É igual emprego. Quanto mais emprego nós temos, maior é o nível salarial das pessoas. Quanto menos empregos nós temos, menor o índice salarial das pessoas. Por exemplo, eu tenho uma vaga onde eu tenho 300 pessoas concorrendo uma vaga. Então eu vou escolher o melhor e vou pagar um preço bem baixo. Agora, se eu tenho uma vaga e eu não tenho nenhuma pessoa, eu vou aumentar o preço para ver se atrai as pessoas para que eu possa colocar naquela vaga. Então, quanto maior o número de emprego, maior vai ser o salário. Quanto menor o número de emprego, menor serão os salários. Então, é a lei da oferta e da procura. Nós temos que torcer para que mais empresas, né, que abram a porta de mais empresas. A gente não pode torcer para que as empresas quebrem, porque se as empresas começam a quebrar, automaticamente vai mandando o funcionário embora. E quanto mais gente desempregada, menor vai ser o salário que essas pessoas vão ter em oferta no mercado de trabalho. Tem gente que bate palma, né? Oh, o cara quebrou, que maravilha, bate palma, comemora, porque a empresa do cara quebrou. Mas ele não está vendo que aquilo ali vai ser uma desgraça para a vida dele. Porque no dia de amanhã ele vai estar desempregado e não vai ter um bom salário, certo? Josi, pode falar. Professor, eu estou numa empresa tem 4 anos e essa empresa está desse jeito. Ela começou a quebrar e está mandando os funcionários embora. Tem mais ou menos 5 meses que eu estou procurando outra coisa, sabe? E esse mês provavelmente vai dar certo, mas assim, eu vou sair de uma empresa que está quebrando e vou para outra maior, uma multinacional, porém é safra, mas corre um grande risco de eu ficar efetiva. E assim, é muito ruim, porque eu estou vendo meus colegas tudo indo embora. É triste, sabe? Não é bom, não. Ele fez muita coisa que, assim, não concordo, porém não desejo mal, né? Queria que se erguesse para outras pessoas. Foi uma empresa que ajudou muita gente, todo mundo que trabalhou lá tem carro, tem moto, graças ao trabalho, né? Mas é horrível essa sensação, não é bom e é triste, né? Mais uma empresa fechando. E ele já tinha fechado outra loja, que ele tem mais umas 5. Um ele já fechou e agora provavelmente vai fechar aqui da minha cidade, não sei ainda. Nossa, muito triste, Josi. Muito triste. Eu fico revoltado, assim, eu fico muito triste quando eu vejo empresas fechando a porta. Porque, querendo ou não, quantos funcionários mais ou menos vocês são nessa empresa, Josi? Josi, você sabe mais ou menos quantos funcionários vocês são aí nessa empresa? Bom, Uns 20 e poucos, eu 20 e acho. poucos, né? Tinha mais, né? Porque cada cidade, só que na minha tinha 12, para fora eu acho que tinha umas 10. Mas assim, tudo isso está acontecendo porque ele não teve controle, ele não teve, como que eu falo? Ele não soube lidar, sabe, com dinheiro, não teve domínio, sabe? Não soube administrar um negócio. Isso, exatamente. É lamentável, muito ruim. Que seja 10 funcionários, que seja 5 funcionários, né? São pessoas que têm famílias e que estão ficando aí desempregados e agora tem que sair, né?
procurando outro emprego e não é fácil, né? E querendo ou não, vai aumentando a demanda de pessoas desempregadas. Isso é muito ruim para os futuros, né? Para as futuras gerações que deseja ter um emprego de carteira assinada. Isso é muito ruim, porque quanto mais pessoas desempregadas, menor vai ser os salários futuros. Não precisa esperar salários bons, né? Vocês vão ver pessoas brigarem por uma vaga para ganhar R$1.000. 10, 15, 50, 100 pessoas brigando por uma vaga para ganhar um salário mínimo, né? Cento e poucos reais. E vão brigar, porque não pode aumentar essa demanda. Eu fico triste quando eu vejo a empresa fechar. Então nós temos que torcer para que se abram mais empresas, né? E se vocês tiverem condição de abrir a sua empresa, que abra a sua empresa. Bom, voltando aqui para nossa aula, né? Então nós vemos aqui que desde lá de 1808 o mercado financeiro já começou a fazer história na vida das pessoas. Entretanto, não havia por aqui condições de competir no mercado internacional por carências na infraestrutura brasileira. Portos, estradas e ferrovias eram necessários para o desenvolvimento da economia, mas esses investimentos não encontravam recursos em um sistema extremamente limitado. Durante a crise, quando um mercado internacional não observou o excedente de café produzido, o governo ordenou a queima de milhares de sacos do produto e ainda no cais do porto, e posteriormente a queima até mesmo antes de colher. O objetivo era manter as contações em níveis altos, evitando o desmontamento da atividade. Entretanto, essas ações inibiram o interesse dos proprietários de capital em procurar alternativas para investir, o interesse no desenvolvimento da infraestrutura do país. Era mais vantajoso receber do governo por sacos queimados do que aventurar em atividades de risco alto e sem retorno demorado. Bom, aqui houve, né, naquela época, o governo, na intenção de segurar os acordos comerciais, mandou queimar as sacas de café. Agora, olha que pensa que cabeça, né? Para poder segurar ali os preços, para poder segurar os acordos comerciais. Isso aqui foi algo muito ruim e a China, ela usa muito isso, digamos assim, essa manobra, né? Eu vou dar um nome aqui. A China usa muito essa manobra. Ela, tipo assim, ela corta a compra de carne. Surgiu um mini foco de doença da raiva no gado bovino lá em Santa Catarina. Aí a China vem, corta a exportação de carne e fala assim, não, agora nós vamos pagar mais barato. Se vocês quiserem que a gente continue comprando, porque há um risco, né, de contaminação. Então, assim, é uma manobra. É a mesma coisa de ir lá e queimar o saco de café e dizer assim, não, houve um fogo aqui, queimou, vocês vão ter que pagar mais caro. Entendeu? É uma manobra. Aí eles vêm com a história, não, agora vocês vão ter que vender mais barato, porque tem um foco aí para a gente continuar comprando, vocês vão ter que vender mais barato, que é o risco de contaminação. E aí, para o país continuar vendendo a mercadoria para lá, tem que baratear um pouco. Então, assim, são manobras, né? Isso acontece o tempo todo. Por que a China hoje é uma das economias mais potentes do mundo? Através de manobras, tá? E o Brasil está aprendendo isso. Eu não sei se agora vai mudar por agora, né? Mas estava acontecendo muito isso. Eu não sei se vocês observaram isso, se vocês tiveram um olho clínico para isso, né? O que estava acontecendo no Brasil? Por exemplo, a Comigo é uma empresa que produz o óleo, né? Muita gente aí consome óleo, boa parte aqui do estado de Goiás consome o óleo ali da Comigo, o óleo de cozinha. A Comigo, ela produzia o óleo, estocava e parava de vender por um momento e dizia assim, não, está em falta, não está tendo óleo. Aí segurava a produção. Aí dali
uns 3 meses, um mês mais ou menos, um mês não, 20 dias no máximo. Eles liberavam as vendas, só que quase o dobro do valor que eles vendiam anteriormente. Ou seja, eles falavam, não, tá em falta. Aí depois eles vinham com preço praticamente o dobro, dizer assim, não, tá caro porque tá em falta. E aí o preço chegava na mesa do consumidor quase o dobro mais caro. Então eu vi isso acontecer muitas vezes. Aí eles falavam, tá em falta, mas por que que o preço dobrado agora não tá em falta? Por que que antes mais barato estava em falta e agora vendendo o dobro do valor de antes não está mais em falta? Agora tem óleo para todo mundo, mas é o dobro do preço. Então, assim, são manobras que eles fazem para poder aumentar o preço dos seus, dos seus produtos, né? Digamos assim. Bom, vamos aqui um pouco. Obter recursos por meio de títulos encontrava uma resistência significativa no limite imposto por uma lei vigente na época conhecida por Lei da Usura. O limite máximo de juros estabelecidos por ela era de 12%, o que confrontava com uma inflação de 20%. Não era nem um pouco atrativo. Essa situação perdurou por décadas, e por mais que os governantes percebessem os gargalos para o desenvolvimento, nada se podia fazer. Não existia consenso nem força política à altura para a realização de uma reforma no sistema financeiro que pudesse colocar o país nos trilhos do desenvolvimento que aconteceria no mundo na década seguinte. A partir de 1964, o governo estruturou o Sistema Financeiro Nacional, criando a sua fundamentação legal básica. Na Lei da Reforma Bancária, da Lei de Mercados Capitais, Lei da Correção Monetária, corrige Lei da Usura e a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de alguns exemplos de iniciativas que viabilizam o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Vamos aqui um pouco mais para frente. Sobre a supervisão do Banco Central do Brasil, a Comissão dos Valores Imobiliários e da Superintendência de Seguros Privados, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, diversas operações oferecem ao mercado opções variadas de instrumentos para gestão financeira. Bom, nós temos aqui algumas divisões, né? Divisão do mercado de capitais. O mercado de capital brasileiro pode ser dividido em segmentos distintos: o mercado monetário de crédito, de câmbio e de ações derivados. E nós temos aqui o mercado monetário, o mercado de crédito. Eu não vou entrar mais, porque senão a gente não vai conseguir ver tudo isso aqui hoje mesmo. Então nós vamos só passar aqui o principal. Aí nós temos aqui a caderneta de poupança, né, entre aqui as diversas formas de investimentos. As principais tipos são caderneta de poupança, mais conhecida por todos vocês, né, por todos nós, né, nós conhecemos aí muito bem essa caderneta de poupança, que hoje está rendendo quase 1% ao mês, por conta da taxa Selic que está lá em cima, né. Nós temos também o Tesouro Direto. Tesouro Direto é um investimento que se popularizou pela redução do valor mínimo necessário e pela facilidade de acesso que os meios digitais proporcionam. Ainda existe muita desinformação a respeito da modalidade. Esse é um dos fatores que inibem maiores expansão. Entretanto, quando comparado com a poupança, é um investimento seguro que paga pelo menos o dobro da taxa. Então hoje o Tesouro Direto está dando quase 2% ao mês, tá? Enquanto a taxa de juro aí da poupança está dando mais ou menos quase 1%. Então está quase o dobro, é quase o dobro aqui então essa taxa do Tesouro Direto. Vamos ler aqui um pouco mais. Aqui nós temos alguns tipos, né,
prefixados, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Os títulos prefixados são aqueles que têm taxa de juro fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento. É o investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação, no investimento de títulos. E aí nós temos as vantagens dos prefixados. Boa noite, GSL, seja bem-vinda. Obrigada. Garante uma rentabilidade fixa, você sabe exatamente o que vai resgatar no final, ideal para metas de médio e longo prazo. Nós temos o Tesouro Selic, os títulos de Tesouro Selic são títulos pós-fixados que possuem rentabilidade atrelada à taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É um investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. Vantagem ideal para reservas de emergência, indicado para objetivo de curto prazo. Dentre os títulos é aquela que possui o menor risco em caso de venda antecipada. E o Tesouro IPCA. Rentabilidade desse título está atrelada à inflação, medida pela variação do índice nacional de preços de consumidor amplo, PCA, ou seja, esses títulos oferecem rendimentos igual à variação da inflação mais uma taxa prefixada de juro. Vantagem, garante uma rentabilidade sempre acima da inflação, ideal para investimentos a longo prazo, te protege das variações da inflação. Então nós temos 3 modelos aqui, né? Se vocês depois tiverem interesse em conhecer melhor, né, vocês podem aprofundar aí, buscar alguns subsídios, né, sobre investimentos em cada um deles. Todos são bons. O momento agora não é um momento bom de investimento, mas todos eles vão te render mais do que poupança. Bom, pessoal, eu acredito que aqui nós temos ações, nós temos fundo, depósitos interbancários, são algumas formas, né, de vocês poderem investir também. Ações, vocês sabem como funciona, né? Vocês precisam ter uma empresa que faça uma intermediação ali entre você e a empresa que está vendendo as ações. Mas é muito bom investir em ações, fundo multimercado. E aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, temos a previdência privada e conclusão. Só estou mostrando isso aqui para vocês saberem que tem, né? Se de repente vocês tiverem interesse em fazer investimentos nessas áreas, né, de ações, de fundos de depósito bancário, PCA, prefixados, Tesouro Selic. Aí vocês já estão conhecendo, a gente vai passando para vocês, né? Se vocês despertarem um certo interesse, vocês podem aprofundar, né, o conhecimento de vocês. São todas áreas boas que vocês podem estar investindo. Bom, nós falamos aqui sobre esses dias, né? Nós falamos sobre taxa de juro composto, taxa de juros simples, falamos um pouco sobre percentual e agora nós vamos fazer, né, a conclusão do nosso módulo de matemática financeira. Meu computador tá bem legal aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para melhorar essa tela aqui. Vou parar aqui minha apresentação. Pronto. Bom, pessoal, dentro do que nós estudamos. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Dentro do que nós estudamos, né, nós falamos ali das taxas, né, sobre matemática financeira, taxas de juro composto, taxa de juros simples, né, nós falamos bastante sobre as taxas, né, os valores de taxas, quanto vocês pagariam ali mensais
se vocês estivessem fazendo um investimento ou se você estivesse fazendo um financiamento de um carro, moto ou casa. Dentro de todo esse contexto, né, dentro de tudo que nós estudamos em matemática financeira, agora eu quero perguntar a vocês, né, se ficou alguma dúvida. Ali nas atividades, nós respondemos as atividades junto com vocês, tem uma aula ali que tem todas as respostas, né, nós respondemos tudo junto com vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né, nesse meio termo aí, surgiu alguma dúvida, que a gente possa estar esclarecendo para vocês, né, sobre matemática financeira, alguns pontos. É lógico que nós não conseguimos talvez entrar como eu gostaria nesse conteúdo por conta do tempo, né? Existem pontas que se a gente abrir, né, há portas que se a gente abrir, a gente vai ter que aprofundar, porque senão fica dúvida no meio do caminho. Então, acabou que algumas coisas a gente vai apresentando para vocês, assim, mais para vocês conhecerem. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem aprofundar nesses temas. Mas a gente sabe que se fosse para a gente aprofundar em cada tema desse, talvez a gente não conseguiria fazer isso aí em menos de umas 40, mais ou menos umas 200 horas aí, mais no mínimo, né? Eu mesmo fiz matemática financeira, foi mais ou menos umas 400 horas de matemática financeira. Então, para a gente passar matemática financeira em 40 horas, ainda mais assim nos cursos online, que nós trabalhamos aqui praticamente 1h30, né, 1h e meia, porque se a gente passa disso, às vezes os alunos ficam meio entediados. Então não é fácil a gente pegar talvez um curso aí de 400 horas e passar ele em 40. Então a gente faz aí o máximo que a gente pode para que vocês conheçam, né, pelo menos superficial, um pouco de matemática financeira. Creio eu que alguns não têm dificuldade, né? Alguns já sabem de cor e salteado sobre matemática financeira, outros puderem ter alguns esclarecimentos de algumas coisas. E agora eu quero deixar para vocês, né, se tiver alguma dúvida, ou se tiver algum conteúdo dentro do contexto que vocês gostariam que a gente falasse mais, a gente está aqui à disposição. Estou aqui para ouvir vocês agora. Agora eu quero o feedback de vocês. Agora é vocês que devem falar. Assim, tipo, eu tanta dúvida assim eu não tenho, mas o negócio agora é só eu ter mais, tipo, praticar mais vezes pra não esquecer, né? Exatamente. Parabéns. Aquelas fórmulas ali não é difícil, né? Se você praticar ao longo do tempo, você vai memorizando. Mas não é fácil, a gente tem que praticar mesmo. Hora ou outra, eu falo porque eu mesmo, eu me apego, né, com dificuldade. Se eu não praticar, é muita coisa. Então eu cuido de muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho que praticar de vez em quando. Porque a matemática, ela é incrível, mas a pessoa que não pratica a matemática, ele esquece algumas coisas, né? Então, é o nosso caso. Às vezes nós não praticamos a informática, que também é muito bom, mas que se não praticar, a gente vai esquecendo. Vai esquecendo ali como que a gente faz as fórmulas. Como é uma caixa de ferramenta ali de quase 3.000 ferramentas, a gente não consegue talvez guardar por muito tempo essas ferramentas na cabeça. Então a gente tem que estar praticando de vez em quando. Então é sempre importante aí, de vez em quando, vocês falam, vou fazer um cálculo aqui de juro composto. Vou fazer um cálculo aqui de juros simples. O juros simples é muito simples, né? Já o próprio nome diz, né? Juros simples. Agora o juro composto é um pouquinho mais complicado, mas se você fizer de vez em quando, você não vai esquecer. Alguém mais? Tudo tranquilo? Podemos encerrar o módulo? Podemos. Bom, pessoal, então nós vamos aqui, já está encerrando esse módulo hoje. Agora eu vou entrar em contato com algumas pessoas, né, que fazem parte do curso. Eu vou estar conversando com algumas pessoas aí que tiveram algumas dificuldades ao longo do caminho por conta de problemas de saúde,
às vezes problema familiar e às vezes teve alguma dificuldade aí com as atividades, o restante da nossa aula, eu vou estar dando um suporte para essas pessoas, para que na próxima aula, nem de amanhã, a gente já possa começar todo mundo junto aí, de cabeça erguida e vamos seguir em frente até o final, porque o nosso alvo é o final, né? Muito obrigado pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou aqui no WhatsApp, pode mandar mensagem para mim. Professor, fiquei com dúvida aqui nisso assim, estou à disposição de vocês, certo? Um forte abraço, muito obrigado e excelente semana aí para todos nós. Valeu, Boa professor. noite, boa semana pro senhor também. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.